Tá travando a sua lá. Peraí, agora voltou. Tá funcionando? Vindo ao mesa de debate, está falando é o Guilherme, e neste sábado aqui de tarde vamos, né, fazer uma live aqui com o Eduardo Caldino, né? Ele que escreve, né? Me chamou aí nas redes sociais falar sobre a obra dele, o livro dele. E eu achei bastante, né? Espero que vocês também achem também. O livro dele chama Medos, Sonhos e Reflexões. Então, acho que contribui aqui para o debate do cara, né? E agora eu passo a bola aí para ele fazer suas apresentações. Se apresentar primeiro, depois falar do livro. Boa tarde, Guilherme. Eu sou. Eu, na verdade, não sou escritor em si, né? Eu me considero um poeta, mas um poeta aí urbano. Não tenho, não levo como profissão isso. E, na verdade, sou formado em turismo pelo Instituto Federal de São Paulo e sou aluno de geografia também do Instituto Federal de São Paulo. Comecei a escrever como minhas angústias. Eu sou anticapitalista desde sempre, não. Já tive uma fase, depois que se quiser conversar, que eu era meio reacionário, era fascista mesmo. Só que depois eu virei totalmente anticapitalista. E esse livro ele transmite bastante isso, não só a parte do existencialismo, a parte do amor platônico, a parte do meio gótica, um gótico do século XXI, a parte anticapitalista muito forte, muito presente no livro. E tudo isso é muito do que eu vivi. E aí é do que eu vivi durante mais de uma década. Então, esse livro, a minha psicóloga comprou o livro para me compreender melhor, porque o meu é meio que a minha mente dentro do livro, sabe? Quer falar alguma coisa ou quer que eu continue falando? Continue falando, fale então um pouco do seu Então, aí livro, Eduardo. O basicamente que, que, sobre o que, isso. que o seu Então, livro fala? o livro, o que você encontra? Aqui tá, eu estou até com o livro aqui, a capa. O livro sou eu na capa. Quem fez foi a Bárbara. A Bárbara, para mim não falar o nome dela, deixa eu ver aqui, acho que é Bárbara Marcolino, mas eu não quero falar o nome dela errado. Peraí. Isso, Bárbara Marcolino. A Bárbara Marcolino, que ela é amiga, companheira de um cara da rede, do Elo Animal, que é muito gente boa também. E a Bárbara, ela também tem transtorno mental, assim como eu. Ela tem transtorno bipolar. Eu tenho transtorno esquizoafetivo, mas foi durante muitos anos diagnosticado como transtorno bipolar também. Só esse ano que chegou à conclusão de que não era um transtorno bipolar, mas um transtorno esquizoafetivo. Porque todos os tratamentos que foram feitos para o meu transtorno mental, se utilizando do diagnóstico de transtorno bipolar, eles não surtiram efeito. Então, a psiquiatra chegou à conclusão de que eu não tinha transtorno bipolar, mas sim transtorno esquizoafetivo. E, assim, através do o transtorno esquizoafetivo, assim, você não tem, diferente da esquizofrenia, que você tem alucinações, ouve vozes e tudo mais, transtorno esquizoafetivo, o que você tem da esquizofrenia são delírios. Então, por exemplo, você achar que você está sendo perseguido, que todo mundo te persegue. Eu tenho um delírio de perseguição muito forte, delírio de grandeza. Então, teve uma época que eu achava, por exemplo, que eu era presidente de um país. E eu criava isso na minha mente, criava mapa, fingia que eu administrava esse país, e aquilo na minha mente era uma coisa recorrente. Pensamento acelerado, compulsão por gasto, por jogos. Então, assim,
Os últimos 5 anos da minha vida eu perdi todo o meu dinheiro, mais de 50 mil reais. E, e também tem essas questões, esses conflitos internos. Os conflitos internos, os conflitos com o mundo, né? Os que são os existencialistas, tudo está através de poesias. Eu, para escrever conto em si, eu já tentei. Só que conto eu tenho uma certa dificuldade no sentido de conseguir manter uma linha de raciocínio. Porque, como eu tenho um pensamento muito acelerado, vão vindo várias linhas de raciocínio ao mesmo tempo. Então, eu acho que se eu fosse escrever uma novela ou um conto, eu ia acabar me perdendo no meio do caminho, porque eu não ia saber que direcionamento dar aos personagens. E a poesia é mais concreta, mais simples, né? É uma coisa mais fácil de você fazer. Então, poesia é o meu foco mesmo, é o que eu gosto. Embora eu tenha começado a fazer letras também no Instituto Federal e eu não gostei do curso de letras. Então, para ser poeta, não precisa ser formado em letras, nada disso. Meu texto teve de passar por revisão, né, em si. Mesmo assim, está cheio de erros. Depois eu teve uma professora de português que falou para mim que tem muitos erros ainda que a revisora não viu. Mas, de modo geral, a poesia, assim, claro que ela tem as técnicas, né, de rima e de tudo mais. Eu estudei um pouco disso. Mas, mesmo assim, eu procuro fazer uma poesia mais livre, sem me atrelar tanto a regras e a tudo mais. E, assim, o livro ele começa de uma forma mais gótica, porque no começo do livro era a época que eu era gótico mesmo. Eu frequentava a balada gótica, ouvia muito The Cure, Joy Division, Silks, muitas bandas pós-punk góticas. E então o livro ele começa com um tom mais gótico mesmo, uma coisa meio vampiresca e tudo mais. Só que aí depois, como esse livro ele foi escrito durante 10 anos, ele vai indo para o meu conflito interno, então começa a ter um conflito interno, então aí você vai ter poesias que vai sempre falar do meu transtorno mental, de como minha mente está confusa, da depressão, da minha angústia, do meu desespero, vai falar sobre amor platônico, eu sou gay, e tinha amores platônicos que eu não podia revelar para a pessoa e aquilo me devorava e tudo mais. E eu escrevia sobre isso, eu usava metáforas. E depois você vai tendo também a questão do anticapitalismo. Aí entra forte. Uma parte do livro é muito assim, falando sobre o anticapitalismo. Tem uma aqui, ó, que eu vou até falar agora, que para vocês vão ter noção assim desse anticapitalismo. Chama hipocrisia. Hipocrisia progressiva, ordem destrutiva, subúrbios e sangue sujo escorrem pela nação, nação sem noção. Preconceito no terceiro mundo, carecas tão escuros, que de tanto achar que são arianos, se escondem atrás do muro, com seus coturnos moribundos. Nossa nação é sem noção, nação sem noção. Vamos aumentar o nosso PIB, com suor dos oprimidos. Nossa mão de obra é barata, nossas escolas são o caminho. Vamos em frente com nossa bandeira, desordem e regresso, pois nossa nação é sem noção. E aí vai ter várias outras poesias também que vão nesse sentido de mesmo de confrontar o sistema capitalista vigente, sabe? E tem um pouco de lirismo, um pouco. O lirismo não é tão forte, mas aí você vai ter sim um pouco de lirismo. Mas o forte do livro, que eu acho que é um livro que eu gosto do livro, é justamente ser um livro de confronto social, de transtorno mental.
Então, mostra como a sociedade atual capitalista ela adoece as pessoas e eu sou um dos frutos desse adoecimento da sociedade capitalista. Então, muita gente vai se identificar, ainda mais quem tem algum tipo de transtorno mental, lê a poesia e fala, poxa, é por isso que eu passo, sabe? E tanto é que aqui a contracapa do livro eu até coloco, né? O livro traz quase como uma radiografia da mente do autor. Através das diversas poesias e poemas escritos, é possível verificar dramas, angústias, inconformações e críticas ao sistema social vigente. Você navega pela mente de um esquizoafetivo, aprecia assim a beleza e a dor presentes na mente do autor. Poesia crítica, autocrítica e contumaz, tão dolorido quanto Álvares de Azevedo, em Lira dos 20 anos, porém com linguagem mais contemporânea e de mais referências bibliográficas e culturais. E aí entra nessa questão de referências, né? Eu li muito Álvares de Azevedo. Oi, quer falar alguma coisa? Li muito Álvares de Pode Azevedo. falar, Eduardo. Lira dos 20 anos, assim, foi durante muito tempo o meu livro de cabeceira, né? E depois que eu comecei geografia também, tive muita influência do Milton Santos. Então, Milton Santos sempre falando da desigualdade social, dessa questão do êxodo rural, das pessoas que chegam na cidade e elas não conseguem moradia, e elas têm ali de dividir o mesmo espaço e cria essa configuração urbana que a gente tem hoje. Influência de filósofos como Lablache, como Ratzel. O Lablache ele era a favor do expansionismo colonial, né, francês principalmente, o Teamarino, e aí foi um dos principais fatores assim do que acontece na África atualmente, dessas guerras civis que nós temos na África, da África ter sido dividida em quadrados, que nós sabemos que ali não há respeito às etnias locais, não há respeito aos povos locais nenhum, porque foi uma divisão europeia aquilo ali. O Ratzel, por outro lado, foi um filósofo assim que influenciou no expansionismo territorial alemão, levando ao Terceiro Reich, né? Eles achavam que a Alemanha era tão grande que ela deveria se expandir e ocupar os espaços da Europa. E o Ratzel ele falava muito sobre isso. E então eu bebi muito dessas fontes, sabe? Da geografia e em língua portuguesa, em poesia de Álvares de Azevedo, Casemiro de Abreu, Oswald de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, o Lord Byron, o Edgar Allan Poe, todos esses. E aí toda essa mistura de poesia com geografia eu transferi para a minha própria poesia. Então, uma poesia que acabou criando isso, e além do que eu já falei, que eu tenho o meu transtorno mental, que agora eu passo certinho com a psicóloga, com a psiquiatra, mas é um transtorno difícil de lidar, e as poesias elas vão refletir sempre o estado de espírito. Às vezes você está um pouco mais otimista, às vezes você está um pouco mais para baixo, e a poesia ela vai no sentido de revelar o que você está pensando ali naquele exato momento sobre a sua existência, sobre o mundo, sobre tudo à sua volta, né? Então, por exemplo, tem poesia aqui que eu falo sobre uma das últimas, as últimas são muito sobre pessoas da minha vida. Tem uma que é sobre uma prima minha que eu conheci há pouco tempo, professora de matemática, que é um anjo assim, que é a Val.
Então, tem uma poesia que fala sobre ela, tem uma poesia que fala sobre minha mãe, e tem uma poesia que fala sobre minha avó que faleceu, que assim que foi uma das coisas que me levou à depressão. A depressão forte mesmo, que eu fiquei 5 anos, foi o falecimento dessa minha avó, porque eu era muito apegado a ela desde a infância, então ela foi base de estrutura em defesa de todas. Às vezes, quando criança, você tem aquela. Eu era uma criança muito frágil, e meu pai é um pai mais bruto e tudo mais, e minha avó ela tinha uma função muito acolhedora de defender e tudo mais, sempre se colocando à frente. Então, quando eu perdi minha avó, tipo, meu mundo caiu assim. Falei, e agora quem que vai me defender, sabe, das outras pessoas? E, e foi quando eu entrei em depressão profunda mesmo, foi um dos motivos. O outro motivo que me levou à depressão foi que eu comecei geografia na Uni Santana, não sei se ainda existe, era um centro universitário aqui em São Paulo. Era uma faculdade em falência, não sei se vocês sabem, mas o ProUni ele costuma pegar faculdades em falência para ofertar os cursos. Então, não são as melhores universidades que o ProUni oferece, né? São sempre faculdades com muitos problemas. Esse centro universitário Uni Santana era uma dessas faculdades à beira da falência, que o governo foi lá, pegou, e para abater e tentar contornar a dívida, oferecia cursos aí pelo ProUni. E eu comecei a fazer geografia lá. Só que meus colegas, principalmente, eles levavam muito a sério na época a questão da qualidade universitária, mais do que a qualidade do aluno, que hoje em dia é o que eu vejo que é mais importante. Se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que gosta de estudar, você pode fazer qualquer esquina. Você vai ser um bom profissional naquilo que você se determinar. Porque você você se dedica bem àquilo que você faz. E só que na época meus colegas levavam muito a questão de você fazer uma universidade que tem nome, né? Ou seja, uma federal, uma USP, uma Unesp, que são as faculdades públicas. E aí eu falei, eu vou mudar para o Instituto Federal, tinha feito SISU na época, mudo para o Instituto Federal, faço um semestre de turismo, que é o que tinha ofertado, depois peço transferência para geografia e continuo o curso, que é o que eu gosto, que eu tenho sonho de fazer. Só que quando eu fui pedir essa transferência, não era possível. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, não, vou terminar turismo. Pelo menos termino uma formação, é uma formação numa boa instituição, e depois volta à geografia. Só que todo mundo sabe o quão desgastante é uma formação universitária. E uma formação universitária numa faculdade pública é mais desgastante ainda, porque o professor, ele é um funcionário que ele não depende do aluno ter um bom rendimento e passar em todas as matérias ou não, para ele ganhar o salário dele. O aluno se mantendo na faculdade ou se evadindo, o professor vai continuar lá. E então o aluno ele tem que correr muito mais atrás na universidade pública. Acho que essa é a grande diferença da universidade pública para a particular. Na particular, se o aluno for mal, não conseguir atingir nota, nada, ele vai abandonar o curso. Quem vai perder em dinheiro e tudo mais é a universidade particular, que vai perder a matrícula do aluno, vai perder aquela renda mensal do aluno. A universidade pública, não. O aluno ele depende muito mais dos professores, do corpo estudantil, da faculdade em si, e ele vai ter que correr atrás e tudo mais de conseguir as notas, e ele vai ter que se esforçar muito mais.
E então é muito desgastante você fazer uma graduação em universidade pública. E aí eu fiz turismo. Descobri em meio tempo, já tinha transtorno mental, e descobri nesse tempo que eu era soro positivo, isso foi em 2015, ano que eu entreguei o TCC. Então foi assim, imagina você tendo que entregar o TCC da faculdade, aí eu fazia sempre exames de rotina. E num desses exames de rotina eu falei assim, vou pedir, sempre pedia exame de DST. E pedi como exame de rotina. Estou lá na faculdade, me ligam do laboratório. Olha, Eduardo, você precisa refazer o exame. Eu, na minha inocência, porque a gente ouve falar de DST na escola, pelo menos ouvia na minha época, no ensino médio, mas a gente não sabe como são os procedimentos, né? Então, repetir o exame, para mim, até então, era algo que às vezes deu alguma coisa errada, né? Vai repetir o exame, algo normal. O grande questão, o grande dilema é o Google. O Google, ele detona a mente de qualquer pessoa. Se você tiver uma doença, não procure no Google, não aconselhe ninguém, porque você fica pior. O Google, ao invés de te ajudar, você colocar lá caroço no braço. O Google vai te dar a informação de que pode ser um câncer e tudo mais. E aí, se você já for uma pessoa como eu, né, você já vai aí ficar detonado, achando que você vai morrer logo de cara. E eu fui procurar no Google. Quando eu procuro no Google, eu vejo que normalmente quando pedem para você refazer o exame é porque o primeiro exame deu positivo. E aí você precisa tirar uma contrapartida. Meu dia acabou ali. Eu fiquei agoniado, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não conseguia pensar mais em nada. Por sorte, nesse dia que o laboratório ligou, eu estava de folga, porque eu trabalhava em hotel na época, trabalhava por escala e era a minha folga. E tive que contar para minha mãe, achei na época que eu tinha que contar para minha mãe, né? Cheguei para minha mãe, falei tudo. Minha mãe, na época, ela também acho que não entendeu direito, então ela falou: você precisa refazer o exame. Só que depois, no dia, você precisa fazer o exame. No outro dia você precisa fazer o exame. Então, foi algo assim de que eu precisava correr e refazer o exame e ver logo o que era e tal. E acabei indo fazer um teste chama CTA, que é Centro de não sei o que, voltado à AIDS, e fiz o exame, deu positivo. Aí refiz o exame no laboratório, deu positivo, aí pronto, o diagnóstico estava como positivo. Aí minha vida foi assim. Para minha mãe e para o meu pai, tinha acabado minha vida. Eu não poderia sair mais do emprego, porque nenhuma outra empresa iria me aceitar como positivo. A família inteira ficou sabendo. Foi assim, começou a ligar para a família inteira, avisar todo mundo do que tinha acontecido. Eu fui tratado como se eu tivesse tido uma sentença de morte. Aí, com o transtorno que eu já tinha, que na época eu nem sabia o que era e tudo mais, mas já tinha meus problemas psicológicos, eu entrei assim, você não tem ideia do que é você ir trabalhar e eu trabalhava com recepção de hotel. E você ter que trabalhar e recepção de hotel, você tem sempre que estar sorrindo, mantendo o sorriso, você não pode transparecer que você está com um problema particular. E aquele dia, logo após eu receber o diagnóstico, e ter que manter aquelas aparências, todos aqueles problemas acontecendo, chegava em casa, era um transtorno. Meus pais me proibiram de sair de casa. E queriam que eu construísse um banheiro só para mim, porque achavam que eu tinha colocado a família inteira em risco e tudo mais, então eu teria que construir um banheiro só para mim. E eu
estava vivendo sob aquela pressão, falei, não, isso eu não faço. Resolvi que eu ia sair de casa. Em uma semana arrumei assim um quarto para ir morar e fui morar sozinho. Foi uma ruptura assim, muito rápida, sabe? Durante um ano eu consegui meio que ir mantendo, foi difícil e tudo estava mantendo, mas estava mantendo minha vida. Só que nesse um ano, ó, descobri em 2015 que eu era soropositivo. Em outubro, se eu não me engano, de 2016, falece essa minha avó. E aí, quando ela faleceu, aí foi quando realmente eu desabei, assim. Aí foi tudo degringolando, digamos assim. Aí, em 2017, fui internado em clínica psiquiátrica, porque eu estava numa depressão do tipo que eu estava trabalhando, chegava em casa, caía na cama, literalmente. Não lavava roupa, não arrumava meu quarto, fazia xixi no balde. Meu quarto assim estava aquele caos e roupa um caos. A roupa que eu fazia era jogar na máquina de lavar, lavava de qualquer jeito. Quando chegava no hotel, dava uma passada, colocava a roupa de qualquer jeito. Meus cuidados básicos já estavam bem precários também. E, e assim, aí acabei indo parar em internação psiquiátrica. Aí, com a internação psiquiátrica, fui diagnosticado como bipolar. Só que hoje, sabendo do meu diagnóstico, que é diferente, eu reparo também que talvez o psiquiatra na época não tenha prestado atenção nisso, que a diferença, uma das diferenças cruciais assim de um bipolar para o esquizoafetivo é a alternância, porque o esquizoafetivo é a mistura do transtorno de humor com o transtorno esquizo, que é o que caracteriza a esquizofrenia. Só que na esquizofrenia você vai ter a alucinação, como eu falei, vai ouvir vozes e tudo mais. O esquizoafetivo ele tem normalmente um delírio, ou pode ter até um quadro de alucinação, alguma coisa assim, mas é muito mais pontual. Só que o esquizoafetivo ele tem um transtorno de humor, que é característico do transtorno bipolar. E eu, nesse meu transtorno de humor, de humor, ele não é igual na fase bipolar, que você fica meses sobre depressão, meses sobre mania, neutralidade. Não. Você alterna, assim, às vezes você está num dia que você está com transtorno, que você está com uma mania, fumando localmente, quer gastar dinheiro e aquela loucura toda. E no outro dia, ontem foi um dia que eu passei literalmente o dia inteiro dormindo. Eu, eu levantei 6 da manhã, voltei para a cama, depois levantei, fui comprar cigarro, aí tive uma briga com a minha tia violenta, assim, aí voltei para a cama e passei o dia inteiro dormindo. Dormi assim, o dia inteiro, só levantei para, que eu lembro, 7 horas da noite, comi alguma coisa, voltei para a cama, dormi, fui acordar hoje 8 horas da manhã. Entendeu? Então, essas características que definem bem. Agora, voltando ao assunto principal, que é o livro, é justamente sobre isso. O livro ele vai falar coisas sobre sobre coisas que acontecem na minha mente. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui eu vou ler um aqui que transmite bastante sobre isso. Quer ver? Essa, ó, fadiga. Minhas chagas, já estou farto delas, mas são feridas sem cura, sangue a escorrer, dor consumindo a vida. Ah, como queria te ter. Já estou acostumado com a escuridão, com o egoísmo que me faz perder. Protejo-te e estou desprotegido. Só queria você ao meu lado, mas prefiro assim, a distância me levando de ti.
A dor é maior do que parece, é o eterno constante em meu ser. Então, assim, é justamente sobre isso. Sobre momentos que eu estou depressivo, sobre momentos que eu estou um crítico ao sistema e tudo mais. E estou ainda compondo poesias, compus poesia, tô pensando em uma nova fase agora vai ser um momento, então, que para mim compor vai ser muito bom, porque eu estou retomando uma nova fase da minha vida, tanto de tratamento, porque estou levando meu tratamento psiquiátrico e psicológico mais a sério, estou fazendo psicoterapia, já vai para 5 meses, eu passo com a psicóloga e a gente discute bastante e tudo mais, isso ajuda. Aconselho todo mundo a fazer psicoterapia, é algo muito bom. A psicóloga ela não vai resolver os seus problemas, mas às vezes a gente acha que a gente chegar e desabafar com um amigo ou desabafar com um parente vai resolver os nossos problemas. E você chegar num amigo ou num parente e desabafar, às vezes, ao invés de você estar resolvendo, você vai estar expondo algo do seu íntimo e depois esse seu íntimo vai voltar à tona e não vai ter sido resolvido. Ele vai voltar à tona desconfigurado e vai se tornar um problema maior para você. Enquanto a psicóloga ela é uma pessoa neutra, ela é uma profissional. Você chega na sala da psicóloga, ela escuta o que você tem a dizer. E aí ela vai pegando ganchos e vai fazendo você desenvolver a sua... Como eu estou conversando aqui agora com você, a única diferença, a psicóloga ela pega ganchos do que você está falando e fala assim, mas e isso? E aí você vai pensando, ela vai te ajudando a pensar. E você mesmo vai chegando às conclusões dos seus próprios problemas. Enquanto a psiquiatra é mais para tratar a questão medicamentosa mesmo, a questão física, né? Que envolve mais porque assim, o transtorno mental, você tem o lado psíquico da mente, que a psicóloga trabalha muito bem nisso, e o transtorno mental também tem um lado físico, que é o que eu acabei de relatar. Você dormir um dia inteiro, você está agressivo, você está compulsivo, que são coisas físicas que você realmente sente, né? E a psicóloga, a psiquiatra, ela vai te dar a medicação para tentar atenuar esses efeitos. O delírio, né? Porque o delírio é complicado que assim, é, você entra num local, por exemplo, e as pessoas às vezes elas vão ter um olhar normal, como você também olha para alguma pessoa e você nem está direcionando o olhar para aquela pessoa. Você só está olhando assim para o nada, só que tem alguém na sua frente. Só que quem tem o delírio de perseguição, qualquer olhar, qualquer coisa, qualquer conversa e tudo, essa pessoa ela já acha que é sobre ela. E ela vai e aquilo na mente dela vai criando uma narrativa de que ela está sendo, de que as pessoas não gostam dela, de que ela está sendo perseguida, de que as pessoas estão comentando sobre ela e de que as pessoas se reúnem para falar dela, de que as pessoas estão tramando algo contra ela, de que se ela fez algo, as pessoas já sabem que ela fez e as pessoas vão se reunir, vão fazer alguma coisa contra ela. Então, o delírio ele é uma coisa muito complicada de se lidar. Tem um filme muito interessante que trata sobre esquizofrenia, mas fala sobre delírio. Eu aconselho que é Uma Mente Sem Lembranças. Não sei se você já assistiu Uma Mente Sem Lembranças. Uma Mente Sem Lembranças é sobre um professor de matemática que ele é esquizofrênico e que ele vai tendo todos esses delírios e alucinações, né? Só que no final, quando ele aprende a lidar com a doença,
ele fala assim, ele vê nas alucinações que ele tem, ele vê sempre um senhor mais velho e uma garotinha. E no dia que ele aprende a lidar com essa situação e que ele aprende que aquilo ele está vendo, mas não é real, aí ele começa a ignorar essas imagens. E então a psiquiatra e a psicóloga, assim, quem tem um delírio, seja esquizofrenia, seja bipolar, seja qualquer transtorno mental, mas no meu caso, o esquizoafetivo, eu sei que eu nunca vou deixar de ter o delírio de perseguição. Só que eu tenho que aprender a lidar com esse delírio de perseguição. Aprender a virar e falar assim, poxa, isso não é real. Não cheguei nesse nível ainda, infelizmente. Infelizmente, ainda tenho muita dificuldade de lidar com isso. Mas a minha busca está sendo para aprender a lidar e a virar e falar assim, poxa, isso é real, isso não é, e tentar desmistificar o que é real do que não é real. E aí, então, eu aconselho vocês, infelizmente, assim, não vende muito, vende só para pessoas conhecidas, mas tem no site da Wiclap o livro, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, tá? Tem no site da Wiclap o livro, que é uma editora independente. Da Amazon também tem. O livro é um livro muito bom. Quem dera fosse barato, infelizmente o custo não saiu o que eu queria para um livro de poesia, né? Queria que um livro de poesia custasse seus 15, 20 reais. Eu mesmo não ganho nada em cima do livro. Só que a editora, talvez por ser independente, não cobrar, porque a maioria das editoras, elas cobram por... Você compra um lote. Então, você compra, por exemplo, 200 livros. E aí você vende aqueles 200 livros e tudo mais. Pela Wiclap, você consegue lançar o seu livro e já vender. Só que, em compensação, o custo é maior por cada livro. Então, não é barato. O livro está saindo R$ 33. Só que para quem quer entender a mente de um esquizoafetivo, para quem tem interesse em poesia gótica, para quem tem interesse em existencialismo, para quem tem interesse em crítica anticapitalista, eu sugiro. Vai ser um livro recheado disso. A pessoa vai encontrar isso, ela vai gostar, entendeu? E tem um pouco de lirismo, que acho que aí é o clássico da poesia, né? O lirismo. Também tem. Então é sobre isso o que eu queria dizer. Se você quiser saber mais alguma coisa, aí agora você pode fazer pergunta. Pois bem, Eduardo, vamos fazer aqui uma rodada aqui de perguntas, né? Antes da gente acabar com a live, né? Você se diz um cara é, anticapitalista, né? O capitalismo hoje, né, oferece condições para você, né, se tratar, né? Não sei se curar é uma palavra certa para se falar, inclusive você tem todo o direito de me corrigir, né? Mas o capitalismo oferece condições para vocês se tratar, né? Ou existe políticas públicas, né, que cuidam aí da saúde mental e dos diversos problemas que isso ocorre, né? Como que você avalia isso? Eu avalio assim, o Brasil, graças à Constituição de 88 e a programas mesmo antes da redemocratização, o Brasil ele teve uma migração política histórica onde foi construído pelo menos um arcabouço. A gente não chega a ser, mas há um arcabouço social-democrata. Então, por exemplo, a gente tem o SUS, a gente tem. E tendo o SUS, que é um sistema de saúde pública, né? Você ainda consegue um tratamento gratuito. Só que, por outro lado, a gente tem que lembrar que o que faz com que muitas pessoas tenham de procurar o SUS para
tratar de transtornos mentais e psicológicos? É justamente o sistema de trabalho, o sistema de mercado, é o capitalismo. Então, o capitalismo cria doença e o SUS ele é um instrumento do governo para lidar com aquilo que o próprio sistema econômico criou, entendeu? É isso. Sim, e Eduardo, sobre a questão de preconceitos, né, o chamado capacitismo, como é enfrentar essa questão, né, esse preconceito, né, que sobre essa questão? Creio eu que, na verdade, quando a gente fala de transtorno mental, o transtorno mental ele vai variar. O transtorno mental ele não é a mesma coisa que a deficiência mental, né? Que a DM. Uma deficiência mental ela vai ser incapacitante realmente. A pessoa não vai conseguir, às vezes ela vai ter um retardamento psicológico, né? E tudo mais. Como, por exemplo, em alguns casos de retardamento mesmo, ou em casos de autismo, que você realmente ao conversar com a pessoa, você percebe que aquela pessoa tem um problema diferenciado, que ela é uma pessoa diferenciada. O transtorno mental, ele se revela em pontos específicos. Você olhando assim para mim, você não vai falar assim, nossa, esse cara está achando que eu estou olhando para ele e ele eu sou perseguidor dele. Ou você não vai achar que daqui 5 minutos, de repente, eu vou começar a gritar e explodir com você. E o transtorno mental é mais sobre isso. E a dificuldade que eu tive com os transtornos mentais foi principalmente em alguns empregos, pela questão do delírio de perseguição. Eu sempre achava que estavam querendo me demitir. Então, qualquer ação minha, eu achava que as pessoas já estavam planejando minha demissão. Tanto que eu cheguei numa que eu tenho amizade até hoje, numa ex-gerente, e falei assim, você pensava em me demitir? Vocês pensavam em me demitir naquela época? Ela falou, não, isso é coisa da sua cabeça. A gente nunca conversou, nunca falou nada sobre isso. Mas na minha cabeça era real aquilo, entendeu? Mas sobre isso. Agora, o Então, preconceito eu acho que acontece é assim. Claro que se alguém sabe que você tem um transtorno mental, ou se alguém sabe que você é um soro positivo, muitas pessoas, não todas, mas muitas te tratam diferente. E assim, eu já passei por preconceito de separar em talher, separar em copo, não beberem no mesmo copo, não quererem tocar no mesmo lugar que eu toquei, coisas assim que são bem degradantes, sim, né? Que você vê que a pessoa não entende de nada, entendeu? Não entende, por exemplo, que as pessoas elas não têm o conhecimento, por exemplo, que hoje uma pessoa indetectável é a mesma coisa que uma pessoa que não tenha o HIV, entendeu? O indetectável ele tem a mesma saúde de uma pessoa que não tem o HIV e ele não transmite o HIV indetectável. Só que as pessoas ainda não têm, elas ainda acham que você é uma armadilha ambulante, assim, né? Que é perigoso. Se você se corta, todo mundo sai de perto, coisas assim, sabe? Então acontece muito. ainda sobre essa questão do HIV, né? Muitos se discutem em relação à cura, né, do HIV, né? Inclusive existe uma pesquisa, né, que fala sobre isso e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, como que você vê essas pesquisas em relação à cura do HIV, né, e por que que até hoje não se encontrou a solução aí desse problema que atinge muitas pessoas? Olha, eu acho que há vários fatores, né? Um dos fatores é que a própria ciência fala, que é um vírus que tem uma mutação genética muito grande.
e eles não conseguem controlar essa mutação do vírus. Então, por isso é tão difícil achar uma vacina contra o HIV. A outra questão, por outro lado, eu acho que falta um pouco o empenho da indústria farmacêutica, porque ganha muito dinheiro com o coquetel. Né? O coquetel, hoje em dia você tem o coquetel para tratar a pessoa que já está infectada. Você tem a PEP, que é pós-exposição. A PEP, que é a pós-exposição, que é para a pessoa, se ela teve algum contato, ela não chegar a ser contaminada. E você tem a PrEP, que é a pré-exposição, que é para pessoas que têm relações de risco poderem tomar e não se contaminarem. Então, a indústria farmacêutica está ganhando muita grana. Então, rola um lobby da indústria farmacêutica somado a também dificuldade em si do controle do vírus. Mas eu acho que o lobby da indústria farmacêutica é muito grande, porque veja, por exemplo, no caso da Covid, né? É um vírus que também sofre alta mutação, só que eles encontraram uma vacina com uma eficácia boa em um tempo recorde, né? Então, eu acho que falta um pouco de empenho, sim, das indústrias farmacêuticas na questão do HIV. Como eles viram que hoje é uma doença mais de comorbidade e não tanto de que possa vir a matar, eles preferem continuar com um investimento lento em pesquisa e tudo mais. Você tem algumas indústrias que fazem, né? Algumas grandes, a Pfizer e tudo mais, mas muitas estão abandonando. É até triste isso, né? Saber que muitas estão abandonando porque meio que já se conformaram que o HIV virou uma doença de comorbidade, sabe? É isso. Certo. Então, né, vamos aí para a última pergunta ainda sobre essa questão do HIV e como lidar ainda com esse moralismo, né, que existe sobre essa questão, né, ou esse falso moralismo, queira o nome que você queira dar. Eu acho que as pessoas elas tendem a entender, eu uso sempre, eu sou meio grosso quando eu respondo a algumas pessoas. Eu falo assim, da mesma forma que eu contraí o HIV, você poderia ter engravidado alguém ou poderia estar grávida. Porque as pessoas elas fazem sexo desprotegido, da mesma forma que elas podem contrair uma DST, elas podem ter uma gravidez indesejada. E ninguém, quem se critica, olha como é forte o lobby do pró-vida, né? Chegando a ter juíza hoje em dia que proíbe aí uma criança de fazer o aborto. E condenam uma pessoa porque ela foi contaminada por um vírus, por uma doença. Como se essa contaminação não poderia, em uma outra ocasião, ter sido também uma gravidez. Quantas gravidezes de jovens nós temos no Brasil, de jovens principalmente pobres, periféricas, indesejadas? Quem garante? Porque não é comum fazer teste. Não é comum fazer teste no Brasil. Eu só descobri porque eu pedi um teste de rotina. Mas o número assim de pessoas contaminadas pelo HIV que não sabem que estão contaminadas é gigante. E as pessoas não se protegem. E é uma grande crítica que eu tenho contra o governo, seja o governo passado, que era super falso moralista, fascista, e mesmo contra o atual governo do Lula, que não investe, por exemplo, cadê as campanhas na TV do uso de camisinha no carnaval? Cadê as campanhas sobre HIV? As campanhas sobre DST na televisão sumiram por falso moralismo. Não está se tendo campanhas de saúde pública por falso moralismo no Brasil. Isso é grave. Está aumentando, com certeza, porque não fazem mais
não fazem mais pesquisa, não fazem mais nada, mas está aumentando o número de infecções. As pessoas estão aí, estão tendo relações, não está tendo testagem, não está tendo nada. O que aconteceu, aparentemente, eu cheguei a ler uma pesquisa, o que aconteceu é que o HIV ele se tornou um vírus com o tempo, hoje em dia, o que circula principalmente no Brasil, o tipo, é mais fraco. Então, a pessoa demora muitos mais anos para vir a desenvolver qualquer tipo de sintoma da doença. Entendeu? Não é mais como era na década de 80, da descoberta, que a pessoa pegava o vírus e, em questão de pouco tempo, ela já tinha aí o sistema imunológico fragmentado e tinha as doenças oportunistas. As doenças oportunistas elas demoram muito mais tempo e às vezes a pessoa pode levar uma vida inteira sem desenvolver doença oportunista e só transmitindo HIV por aí para outras pessoas. Entendeu? É essa a questão. Isso aí, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, mas antes, né, de fazer considerar, fazer a despedida aqui, né, vamos novamente reforçar aqui, né, as campanhas de solidariedade que estão sendo feitas, né, às vítimas do litoral norte, na região de São Sebastião. Todo mundo sabe, está acompanhando na televisão, né, que nesse último período São Sebastião, né, o litoral norte foi avastado aí por uma tragédia, né, de ventos e chuvas, né, toda uma risco e perigo, seja nessa região e seja também em outras regiões. E eu vou passar aqui para vocês, né, alguns pics, né, de organizações sindicais, partidos de esquerda que estão aí se mobilizando para poder ajudar, né, esse pessoal, né, a dar um auxílio aí para que esse pessoal saia aí dessa situação triste contra a tragédia. Então, que é a do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, ligado aqui a SP Condutas, e o Pix é o CNPJ, né, do sindicato 60 208 634 barra 0001 mil ao contrário, né, como queira colocar, barra hífen tracinho 66, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que estão, né, enviando alguns militantes, né, do sindicato para poder, né, prestar solidariedade aí às vítimas do litoral norte. Inclusive eles estão lá, né? Mas também tem outros Pix aí que vocês podem ajudar. O próximo Pix que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, é o Pix do PCB Litoral Norte, né? Que fica aí próximo a São Sebastião. Eles estão organizando aí a militância, inclusive para ajudar aí a escavar os escombros e tudo mais. E eles eles lançaram um Pix aí para ajuda, né, que é um e-mail pcblnsp@email.com, né, brasileiro que estão fazendo aí a sua campanha de solidariedade às vítimas do litoral norte. E o próximo Pix que eu vou passar ainda não acabou, é 350 8.236 vaquinha.com.br. Esse é o Pix do site Vale do Paraíba. Todos esses Pix que eu estou passando aqui
são Pix aí de entidades aqui da região onde eu moro, de São José dos Campos. E eles também estão fazendo aí campanhas de solidariedade às vítimas do litoral norte, dinheiro, alimento aí para esse pessoal que sofreu essa tragédia. Infelizmente ainda pode Tem ocorrer, o né? último, né, que a gente Chuvas. conseguiu. Ainda pode ocorrer, né? Chuvas. Sim, claro. É um bom. Aqui. O último Pix que a gente pode colocar aqui é o Pix do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos. 504 533 27 barra 1000 ao contrário traço 58. Sim, Petros. E você, entidade, acompanha o mesa de debate, se está fazendo campanha de solidariedade e quiser que a gente divulgue, né, mas também um canal de ação pública, né, iremos divulgar. É só passar aí nos comentários mesmos que nós vamos dar uma olhada e a gente já publica aí a campanha de solidariedade de vocês. Então, né, é isso aí, né? Falei demais. Quero aqui agradecer ao Eduardo Galdino. Gostei demais de conhecer ele, desejo aí força para ele, inclusive para enfrentar seus problemas. E passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Bom, gente, eu queria agradecer o espaço que foi dado, lembrar só dessa tragédia, que realmente foi uma tragédia que o Semadem avisou com dias de antecedência. É, poderiam ter sido evitadas muitas mortes, a gente sabe, infelizmente. E trazer uma boa notícia para todos nós, pelo menos, que a Marina anunciou. A Marina Silva anunciou que o governo federal vai investir num supercomputador que vai ter uma precisão meteorológica melhor do que a atual para a prevenção de catástrofes e desastres naturais, né, nesse englobamento aí do Ministério das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, tá bom? É só É isso. isso aí, então, Obrigado. né? Mais uma vez aqui. Opa, fala, Eduardo, desculpa. Não, só isso mesmo. Obrigado. Então é isso, né? Pronto. Seja agora da live e posteriormente, né? O canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comentem nesta live, outras lives que o canal produz, né? Deixe os seus comentários, sua curtida, seu compartilhamento, tudo isso ajuda o canal a crescer e poder continuar, né, o nosso trabalho. A gente, né, a gente não tem, né, financiamento, né, e nem uma estrutura técnica para poder manter esse projeto. É só eu, meu amigo André Bom Tempo, meu amigo Willis Neto, que estão aí nessa, com o André. Também mesa de debates eram os vídeos que o canal produziu, né? E siga a gente no Instagram, mesa de debates, onde tem conteúdo próprio, né, pro Instagram. E para a gente finalizar aqui de vez, né, a nossa live, lembrar aqui do Pix do Mesa de Debate, só fazendo uma um lembrete, né? Esse aqui é o Pix do Mesa de Debates, não é o Pix, né, de entidades sindicais e que estão aí fazendo campanha de solidariedade às vítimas do litoral norte.
O Pix do Mesa de Debates é 385 007 028 00, é um CPF. E, né, por que desse Pix? Nós do Mesa de Debate somos um canal independente, não queremos, né, depender nem do Estado e também nem do privado. Então, para a gente manter a nossa independência, a gente faz as campanhas financeiras para o canal, né, sustentar e poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Então colabore aqui com o nosso Pix. Então é isso aí, pessoal. Até Obrigado. Comprem um a livro se puderem, próxima. tá?